Nesse vídeo, nós vamos avaliar então o cálculo da tensão de cisalhamento para uma junta com cisalhamento simples, né? E múltiplos elementos de fixação, ou seja, vários parafusos, vários rebites ou vários pinos que unem duas chapas, tá bom? Que estão submetendo os parafusos então que os unem a uma tensão de cisalhamento. Então a primeira questão é o seguinte: como que a gente consegue avaliar qual que será o esforço cortante em cada elemento de fixação? Ou seja, qual que é o esforço de reação, né, a cisalhamento que os parafusos vão estar oferecendo aí, tá bom? Bom, então a primeira consideração a fazer é o seguinte: se eu tenho vários parafusos, né, eu vou ter uma distribuição de esforços entre todos os parafusos, né? Então, a característica desse tipo de arranjo é que o esforço cortante, né, o esforço de reação, será igualmente distribuído entre cada um dos elementos de fixação, né? Então, cada um deles vai suportar a mesma parte, né, desse esforço total a que a chapa está submetendo os elementos de fixação aí, tá bom? Essa é a primeira premissa, né, nesse caso desse tipo de junta. Então vamos analisar. Considerando que eu tenho N parafusos, né? Então N representa a quantidade de parafusos que eu tenho, né? Então significa o seguinte: cada parafuso individualmente vai estar suportando a força total que vai estar sendo aplicada pela chapa dividido pela quantidade de parafusos, né? Considerando aquela premissa que cada parafuso, cada rebite, vai estar suportando a mesma parte do esforço entre si, certo? Se eu fizer aquela mesma analogia, né, se eu dividir esse parafuso, né, hipoteticamente ao meio, para a gente avaliar qual que vai ser o esforço de reação, então, nesse parafuso, nesse rebite, né? Então, partindo da premissa que eu vou ter um sistema em equilíbrio, né, a força cortante, ou seja, a força de reação a esse esforço externo, tem que ser da mesma magnitude e no sentido contrário do esforço externo, para que o sistema se mantenha em equilíbrio, né? Então, representando isso graficamente, eu vou ter que o esforço de reação, né, que eu estou chamando de V, vai ser igual a F sobre N, que é exatamente a magnitude do esforço externo que vai estar atuando em cada parafuso, tá? Então, em outras palavras, a força externa aplicada à junta é distribuída pela quantidade N de parafusos da junta, né? Assim, o esforço cortante, né, atuando na seção de cada parafuso é exatamente o valor da força externa dividido pela quantidade de parafusos aí, tá? Se eu for utilizar, então, converter para aquela expressão geral, né, então da equação de cisalhamento, né, tensão é o esforço cortante dividido pela área da seção transversal. E sabendo agora que esse esforço cortante representa a força externa dividido pela quantidade de parafusos, né, juntando essas duas expressões, eu tenho que a tensão de cisalhamento, né, numa junta de cisalhamento duplo, de cisalhamento simples, né, simples, com N parafusos, eu tenho que a tensão de cisalhamento é a força externa dividido pela quantidade de parafusos, né, vezes a área da seção transversal de cada parafuso. Então essa expressão aqui, ó, é a expressão válida para juntas de cisalhamento simples, né, com múltiplos parafusos, sendo que N é a quantidade de parafusos que estão nessa junta, né? Lembrando sempre, junta de cisalhamento com cisalhamento simples são duas chapas unidas por elementos de fixação aí, ó. Tá certo? Bom, vamos então fazer alguns exercícios práticos com uma junta de cisalhamento simples com múltiplos elementos de fixação. Então, o primeiro exercício, na figura mostrada abaixo, o diâmetro de cada rebite é de 4 milímetros, que será usado para unir duas chapas de aço. Essa junta deve suportar uma carga de 20 mil newtons. E aí se sabe que a tensão máxima ao cisalhamento suportada pelo material do rebite é de 488 megapascal, né? Ou seja, a máxima tensão que o material do rebite pode suportar.
Qual é a quantidade mínima necessária de rebites para suportar a carga aplicada nessa junta? Então, são duas chapas, já sabemos que é uma junta de cisalhamento simples. E o problema sugere que existem múltiplos rebites que vão suportar essa tensão de cisalhamento. Ok, então vamos colocar os dados do problema. Primeiramente, um desenho esquemático, né, desse arranjo dessa junta. Né? Então, uma junta com de cisalhamento simples com múltiplos elementos de fixação, o esforço cortante é igual à força externa dividido pela quantidade de parafusos. Né? Que nós não sabemos essa quantidade ainda, isso é a questão do problema. Qual é essa quantidade de parafusos mínima que eu preciso ter para suportar essa carga? Então, escrevendo aqui os dados do problema, força externa aplicada à junta 20.000 newtons, diâmetro dos rebites é 4 milímetros, e a tensão admissível de cisalhamento dos rebites 488 MPa, ou seja, a máxima tensão que eu vou poder aplicar na minha junta, né, vai ser exatamente os 488 MPa. Né? A pergunta é qual a quantidade de rebites para poder aplicar essa carga de 20.000 newtons. Bom, lembrando então as equações de cisalhamento simples utilizando N elementos de fixação. Né? Então, nós deduzimos, né, que a tensão de cisalhamento nessa situação aqui é igual à força externa dividido pela quantidade de parafusos vezes a área da seção que vai resistir ao cisalhamento, que é a seção do rebite, então. Né? Ok. Lembrando sempre, né, que a tensão, né, de cisalhamento ela é inversamente proporcional à quantidade de parafusos. Né? Então, quanto menos parafusos eu tiver na minha junta, maior vai ser a tensão suportada por cada um deles. Né? Legal, então vamos à resolução. Bom, então a força eu tenho, a quantidade de parafusos é o que eu quero descobrir. Né? Já é dada a tensão máxima que eu posso estar utilizando, né, para a quantidade mínima de parafusos aqui. Mas eu não sei qual que é a área ainda. Certo? Então, eu tenho duas incógnitas aqui. Então, primeiramente, eu tenho que calcular qual é a área. E eu consigo fazer isso porque eu tenho o diâmetro dos rebites. Né? Então, essa é a primeira etapa do problema. Substituindo os valores na equação, eu chego à conclusão que a área da seção do rebite é 12,56 milímetros quadrados. Né? Perfeito. Agora eu tenho a força, eu tenho a área que eu calculei, eu tenho qual é a tensão máxima que eu posso aplicar, eu consigo chegar na quantidade mínima de parafusos aplicando essa equação para essa situação aqui de junta. Então vamos lá. Isolando aqui o valor da quantidade de parafusos. Né? Então, se está no denominador, passa para o outro lado multiplicando. Se eu estou no numerador, passa para o outro lado dividindo. Então, isolando o N, que é a quantidade de parafusos, é igual a força dividido pela área vezes a tensão de cisalhamento. Né? E agora é só aplicar. Eu tenho o valor da força, tenho a área que eu calculei, né? Tenho a tensão de cisalhamento máxima, né, que no caso é a tensão admissível aqui do material do parafuso, é só substituir e eu consigo chegar na quantidade de parafusos mínimo. Lembrando sempre, tomando cuidado com as unidades de medida. Né? A força é dada 20.000 newtons, a área 15,56 milímetros quadrados, que foi calculado na etapa anterior, e a tensão máxima é 488 megapascal. Lembrando que megapascal é equivalente a newton por milímetro quadrado. Então, observem que as unidades de medida estão compatíveis. Milímetro quadrado, newton com newton. Fazendo essa continha, eu chego à conclusão que a quantidade mínima de parafusos é 3,26. Né? Só que a gente observa o seguinte, 3,26 não é um número inteiro. Né? Então, não existe 3,26 parafusos. Então, eu arredondo para o primeiro número inteiro superior, né? Que é 4 rebites. Tá? 4 rebites é superior aqui ao valor mínimo e é o necessário para que essa junta
suporte aquela carga de 20 mil newtons, ok? Perfeito, gente. Então, no próximo vídeo nós vamos passar a analisar então juntas sobre cisalhamento duplo, tá bom? Até o próximo vídeo.